exatamente num colóquio sobre ceticismo, eu quero exatamente falar sobre dúvida, porque eu acho que é o ponto, quero defender isso, que é o ponto central. Então, ceticismo é um desses termos filosóficos que foi incorporado à linguagem comum e tornou-se inevitavelmente identificado com a dúvida. Uns anos atrás eu fiz um trabalho com os alunos na PUC, de curso de graduação, pedi que eles fizessem um levantamento durante 2 semanas, na imprensa, onde eles vissem aparecer a palavra ceticismo e a palavra dúvida. Foi muito curioso isso, porque ceticismo é sempre dúvida, né? Então eu quero explorar isso, se isso é assim mesmo, se não é, se deve ser, se não deve ser. Então, a origem dessa identificação, e essa é a minha tese, minha hipótese interpretativa, a origem dessa identificação pode ser atribuída à formulação por Descartes do papel da dúvida e à influência da discussão suscitada por Descartes contra ou a favor da sua teoria desde o século XVII. Um bom exemplo disso é encontrado no famoso argumento sobre a existência do mundo externo, não o único, mas este é um dos argumentos principais, que os especialistas consideram que não se encontra no ceticismo antigo, então essa é uma grande questão, mas que chega ao período contemporâneo em filósofos como George Edward Moore, que pretende refutá-lo na prova do mundo externo, e em formulações originais como Brains in a Vat, do Hilary Putnam, que pretende retomá-lo, e até os filósofos cinéfilos me dizem que o famoso filme The Matrix, ou The Matrix, é uma versão do argumento sobre o mundo externo. Então, isso seria interessantíssimo. Quem sabe no futuro eu ainda posso falar sobre The Matrix, ou a gente pode debater The Matrix. Por enquanto não tem ainda condição. Mas quando discutimos a questão da centralidade da dúvida no pensamento filosófico, não só no cético, algumas distinções e precisões devem ser feitas. Não é mais do que isso que eu quero fazer aqui. Isso é importante pelo seguinte: a dúvida, o ceticismo é confundido com a dúvida, mas a dúvida não é uma prerrogativa do cético. O dogmático também tem dúvidas. O que caracteriza o ceticismo, nesse sentido, é a maneira como o cético lida com a dúvida, que é diferente da maneira como o dogmático lida com a dúvida. Dogmáticos têm dúvidas, mas darão respostas às dúvidas de uma forma diferente do que os céticos darão. O nosso foco será o pensamento de Descartes, por um motivo muito simples, né? O pensamento de Descartes, porque eu quero considerar que Descartes é uma figura muito marcante nessa caracterização do ceticismo e que ele acaba influenciando toda a nossa forma de entender o ceticismo a partir da dúvida. Eu acho que isso vem de Descartes. Então, nosso foco será o pensamento de Descartes, voltando depois o olhar para a filosofia cética antiga, e a nossa hipótese é de que não localizamos nada equivalente à dúvida na filosofia cética antiga, mas apenas projetamos a dúvida cartesiana sobre esse contexto e, dessa forma, acabamos examinar se ela ocorre ou não, né? Então, eu acho que a gente pode tentar, e essa tentativa é difícil de concretizar, separar a dúvida cartesiana, né, o sentido da dúvida em Descartes, da maneira como o ceticismo pensa essas questões e tentar ver exatamente que nós projetamos sobre o ceticismo antigo a dúvida cartesiana. E acabamos encontrando lá algo semelhante à dúvida e traduzimos certos termos, eu vou tentar mostrar aqui impropriamente, termos como aporia ou termos como épore por dúvida. Eles não significam isso. Então, a minha proposta é que, independentemente se há ou não um termo equivalente à dúvida no ceticismo antigo, a problemática cartesiana realmente não se encontra no pensamento cético antigo. E, portanto, nós não encontramos dúvida cética porque nós não encontramos a problemática que motiva Descartes a formular a dúvida. Em seguida, a minha proposta é voltar o olhar para a filosofia contemporânea. Então, essas seriam as 3 dúvidas. A dúvida cartesiana, uma suposta dúvida antiga e a dúvida contemporânea. Voltarmos, então, em seguida a olhar para a filosofia contemporânea, onde aí sim encontramos uma versão da dúvida cartesiana, seja retomando o argumento de Descartes, seja procurando refutá-lo. Esses exemplos que eu acabei de dar.
O grande exemplo seria o argumento sobre a existência do mundo exterior, ou seja, a dúvida radical lançada sobre o mundo exterior em consequência da discussão encontrada na primeira e na segunda meditações, tornando-se um elemento central da querela sobre o realismo e o idealismo, ou do internalismo e do externalismo, na filosofia contemporânea. Para a discussão do ceticismo em Descartes e da dúvida em especial, tomo como ponto de partida o projeto cartesiano de defesa da ciência moderna e da necessidade de fundamentá-la através da refutação do ceticismo. É obscuro quem Descartes tem em mente quando se dirige contra os céticos. Isso vários autores, intérpretes do ceticismo moderno e de Descartes levantam essa questão, né? O Burnet é um deles, que vai tentar mostrar que até praticamente Montaigne vocês ainda têm uma discussão com os céticos históricos, com o Pirro, com os acadêmicos, com vários personagens identificados. E que a partir de um certo momento, e esse certo momento seria talvez Descartes, o cético deixa de ser uma figura histórica e passa a ser um personagem criado pelo filósofo como uma figura a ser refutada, como um adversário, como um alter ego com o qual então o filósofo dialoga, esgrima, e é claro que atribuindo a esse cético características que nenhum cético historicamente teria. Você não reconhece nos céticos históricos aquelas características que são atribuídas a ele. Eu tenho alguma discordância quanto a isso, né? É claro que é obscuro quem Descartes tem em mente quando se dirige contra o cético. Ele faz algumas observações curiosas, ele diz numa determinada passagem, vocês acham que a seita dos céticos está há muito tempo extinta? Isso é uma terminologia de Diógenes Laércio, a seita dos céticos. Mas não está não, ela existe ainda hoje, é muito perigosa, nós temos que tomar cuidado com ela. Agora, há um momento, pelo menos, em que Descartes é muito explícito quanto ao que ele acha que é o cético, de onde é que ele acha que vem o ceticismo. Isso está na carta prefácio aos princípios da filosofia. É um texto um pouco surpreendente, porque nesse momento ele se refere exatamente a Platão, nada mais, nada menos do que Platão, né, como sendo a figura do cético. Então eu queria colocar essa passagem para vocês e comentar brevemente essa passagem aqui. Então diz Descartes: houve, desde há muito tempo, grandes homens que se dedicaram a encontrar um grau mais elevado de sabedoria. Ele comenta um pouco antes várias formas de sabedoria, mas um grau mais elevado de sabedoria, consistindo em buscar as causas primeiras e os verdadeiros princípios a partir dos quais se poderia deduzir as razões de tudo de que somos capazes de saber. E são particularmente esses que se dedicaram a isso que chamamos de filósofos. Contudo, não sei quem teria até o momento conseguido isso. Os primeiros e os principais de que temos os escritos são Platão e Aristóteles, entre os quais há apenas uma diferença, que consiste em que Platão, seguindo os passos de seu mestre Sócrates, ingenuamente confessou jamais ter encontrado nada de certo e se contentou em descrever as coisas que lhe pareceram verossímeis. Isso é Platão para ele. Então, essa passagem é muito curiosa, porque vocês vejam a vinculação de várias ideias que estão aqui com o ceticismo. Por exemplo, a ideia da busca, né? Da busca, logo lá no início, a ideia da busca da verdade, o ceticismo como busca, da filosofia como busca. Né? A filosofia como busca é uma definição típica cética, não exclusivamente cética, mas típica cética está lá, as éteses, né? Está logo no início, consistindo em buscar as causas primeiras e os verdadeiros princípios. Aí ele diz, esses são os filósofos. E aí ele coloca isso em questão. Bom, mas se existem esses filósofos, quem são esses filósofos? Né? Aí ele diz, contudo, não sei quem teria até o momento conseguido isso. Uma formulação tipicamente cética. Né? Esses filósofos tentam buscar essas causas primeiras em princípio, mas eu acho que até agora ninguém conseguiu. Aí ele dá dois exemplos. Os primeiros e os principais de que temos escritos são Platão e Aristóteles, entre os quais há apenas uma diferença, que consiste em que Platão, seguindo os passos de seu mestre Sócrates, ingenuamente confessou jamais ter encontrado nada de certo. Isso, na caracterização do sexto empírico, é o ceticismo acadêmico. Ele está falando aqui de um dogmatismo negativo, né? Jamais
confessou jamais ter encontrado nada de certo. Porque o cético, como ele mesmo diz lá em cima, continua buscando. Aqui não, aqui você tem alguém que já afirma não há nada de certo. E aí você tem uma outra versão do ceticismo acadêmico, foi um debate na época, confessou jamais ter encontrado nada de certo, e se contentou, aí vem o sucedâneo da verdade, né? E se contentou em descrever as coisas que lhe pareceram o phenomenon, aquilo que aparece, verossímil, né? Vraisemblable é o termo que Descartes usa, né? A verossimilhança, que é uma grande discussão da época, é um conceito probabilístico, no sentido do provável lá de Arcesilau e de Carneades, né? O verossímil, não posso dizer que seja verdadeiro, mas é verossímil. Eu vou explorar um pouco melhor essa concepção aqui e vou tentar ver o que em Platão, fazer uma sugestão de o que em Platão poderia ser a referência que Descartes está usando para falar disso aqui, que é uma coisa estranha e um pouco surpreendente também. Popkin considera, Richard Popkin, né, o nosso famoso mestre cético, Popkin considera que para a formulação da dúvida, Descartes sofre a influência de Pierre Charron, um herdeiro de Montaigne. Popkin tem um texto muito interessante, Charron e Descartes, os frutos da dúvida sistemática. O Popkin vê a origem da questão da dúvida diretamente em Charron. Porque é em Charron que encontramos a dúvida sistemática, ou seja, a dúvida como instrumento da filosofia, visando chegar à verdade ou à certeza, que, portanto, a dúvida não é um fim em si mesmo, ela é um passo para alguma outra coisa. Outro possível alvo de Descartes em seu ataque contra o cético, de referência ao cético, pode ser o seu contemporâneo François de la Motte Levayer, praticamente um contemporâneo exato de Descartes. La Motte Levayer foi também herdeiro de Montaigne. Ele era diretamente ligado a Mademoiselle de Gournay, a filha adotiva de Montaigne, que herdou a biblioteca de Montaigne, e o La Motte Levayer é um sujeito muito envolvido na espécie de bibliotecário também, e trabalhou com essas obras. O La Motte Levayer foi um personagem extremamente influente na corte e também um dos mais importantes libertins érudits, né, o famoso libertinagem erudita, que eram os filósofos que se reuniam para discutir e colocar em dúvida a existência de Deus, o poder do rei, tudo, né, de uma forma sigilosa, de uma forma clandestina. Esses libertins érudits geraram a famosa literatura clandestina que vocês encontram no final do século XVII e século XVIII. Então é provável que Descartes se refira ao La Motte Levayer, ele nunca identifica ninguém muito claramente, numa correspondência a Mersenne. Mersenne manda um livro do La Motte Levayer a Descartes, de presente, e Descartes se refere na resposta ao Mersenne a Ce méchant livre, né? Esse livro, sei lá, malvado, né? Sei lá, perverso, sei lá como é que a gente discute isso. Então pode ser o La Motte Levayer, né? A minha hipótese é inteiramente outra. A minha hipótese é que minha hipótese interpretativa é que a origem da questão em Descartes, da dúvida, de toda essa problemática, é Montaigne, né? E Montaigne por um motivo muito simples. Eu acho que é uma passagem, uma pequena passagem da Apologia de Raymond Sebon, quando Montaigne comenta alguma coisa, isso, vejam, está aí em 1570 e poucos, 1580, sabe exatamente quando a Apologia foi escrita, mas em torno dessa época, comenta o que posteriormente será conhecido como Revolução Científica Moderna. Não tinha esse nome ainda. A obra de Copérnico tinha acabado de ser impressa, então é muito surpreendente que Montaigne, que não tinha um interesse científico específico, faça essa referência, né? E faça essa referência de uma maneira tão contundente e levantando um problema cético tão interessante, eu diria que tão importante nesse sentido. Eu vou mostrar essa passagem também para vocês. A passagem é muito breve, né? Essa passagem está na Apologia de Raymond Sebon, lá para o final, né, em que o Montaigne diz o que eu estou chamando de desafio, né, desafio de Montaigne, que é o desafio de repensar a ciência. Montaigne, então, está confrontando o geocentrismo de Ptolomeu e o heliocentrismo de Copérnico, como eu disse a vocês, uma discussão muito recente, e ele diz o seguinte: que concluir, senão, que não temos que nos preocupar com saber qual dos dois sistemas é verdadeiro. Quem sabe se daqui a 1000 anos outro sistema não os destruirá a ambos,
Temos, portanto, quando se apresenta uma nova doutrina, razões de sobra para desconfiar e lembrar que antes prevalecia a doutrina oposta. Né? Então, eu costumo dizer, Montaigne, precursor de Thomas Kuhn. Não sei se Thomas Kuhn jamais leu Montaigne, é possível que não, ou é possível que sim, ele era um erudito, mas isso é uma análise kuhniana, né? Historicizante e relativizante. Diz, olha, tem esses dois sistemas, tudo bem, tudo nos leva hoje a crer que o sistema de Copérnico seja melhor do que o de Ptolomeu. Não é isso que ele diz, que os dois se equivalem. O que ele diz é que nós não devemos nos importar, não porque nós não temos uma boa razão para defender o sistema copernicano contra o ptolomaico, mas porque, certamente, se isso está acontecendo agora, no futuro isso acontecerá outra vez, daqui a 1000 anos. Levou menos que 1000 anos, né? Bem menos do que 1000 anos, para que os dois sistemas, de fato, ficassem superados e estão sendo aí ainda objeto dessa superação. O que Montaigne está dizendo é o seguinte, é preciso desconfiar, né, quando tem uma nova doutrina. Desconfiar não em defesa da doutrina anterior, mas desconfiar da atribuição de certeza ou de verdade a essa nova doutrina. Né? Ele está mostrando alguma coisa que vai além da diafonia entre sistema geocêntrico e sistema heliocêntrico. Ele está mostrando a necessidade de repensar o próprio conceito de ciência, né? Nessa perspectiva relativizante e historicizante. Vejam, se pode acontecer algo, como a gente está vendo que está acontecendo agora, isso nos faz repensar o conceito de ciência. Se o conceito de ciência herdado de Aristóteles, do aristotelismo, é saber universal e necessário em que eu explico as causas primeiras, isso aqui caiu por terra, né? Eu devo talvez ter que abandonar essa pretensão da ciência ser esse modelo explicativo e pensar a ciência de outra maneira, ou então abandonar a noção de ciência, né? Montaigne vai dizer que ele não tem muito interesse na ciência natural, o problema dele é político e moral, né? E, portanto, ele não embrenha por esse caminho. Mas é muito curiosa a forma como ele formula a questão, né? Porque ela põe, de certa forma, o dedo na ferida. E a minha hipótese, não tenho só uma hipótese interpretativa, né? Não tem maiores evidências nesse momento para mostrar a vocês, é que Descartes parte daí, né? Descartes foi um grande leitor de Montaigne, a gente sabe disso, foi mostrado exaustivamente pelos especialistas em Descartes, que mostram passagens de Montaigne que reaparecem tal e qual em Descartes, né? E aqui Descartes teria se sentido incomodado com isso enquanto defensor da ciência moderna, né? Isso é muito curioso, porque Montaigne está atacando as duas ao mesmo tempo, né? É claro que, para Descartes, não há dúvida que a ciência antiga é uma ciência ultrapassada, errônea, e que a ciência moderna tem que ser defendida, tem que ser... O programa cartesiano é o programa de um cientista natural, que escreveu o Tratado do Mundo, que foi o interlocutor de Galileu, que retira o seu livro da imprensa quando sabe que Galileu foi condenado ao silêncio, a esse tipo de coisa aí. Foi um grande matemático, foi um grande físico, foi um grande especialista em medicina, biologia, tudo isso. Então, Descartes se vê como um cientista e vê o papel da filosofia como um papel de fundamentação da ciência. Diante dessa questão de Montaigne, ele vê mais ainda a necessidade disso, né? Então, esse é o desafio de Montaigne. Montaigne não formula como um desafio, ele coloca isso até um pouco en passant na apologia, né? Mas eu acho que isso tem um impacto sobre Descartes maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar aí. Então, o desafio de Montaigne consiste em que o que consideramos ciência, conhecimento verdadeiro, universal e necessário, explicação causal, depende do contexto histórico. Consequência disso é que, no futuro, nossa ciência será ela própria, considerada errônea, como consideramos errônea a ciência dos antigos. Então, ciência seria nada mais, nada menos do que o que é verossímil, e não mais verdadeiro, ou universal, muito menos universal e necessário, verossímil num determinado momento, em que eu tenho aquilo que eu tenho condições de conhecer, aquilo que eu tenho condições de explicar. Montaigne não formula uma dúvida, vejam bem o texto. Ao contrário, ele faz uma afirmação historicizante e relativizante. Não vou dizer que é dogmática, porque ela é exatamente relativizante e historicizante. Nós sabemos que essa diferença sutil é muito discutida, inclusive contemporaneamente, que há uma diferença, há uma crítica ao dogmatismo, que não é uma crítica cética,
que é uma crítica historicizante e relativizante. Eu acho que isso é a linha que Montaigne segue aí. Ele coloca em questão a possibilidade da ciência, tal como se concebia na época e na tradição. Isso é compatível com o que vai acontecer logo em seguida, por exemplo, pelos empiristas, pelos gassandistas, pela retomada do atomismo, etc., que é simplesmente dizer, olha, vamos reformular o conceito de ciência e vamos mostrar que, apesar disso, do esvaziamento dessa pretensão à ciência, ainda assim nós conseguimos fazer ciência, e conseguimos fazer muita coisa. Esse é um dos efeitos dessa discussão na época que Descartes, por exemplo, não aceita. O ceticismo, nesse sentido, consiste em questionar a possibilidade da ciência na acepção tradicional, e a evidência disso é o conflito provocado pela Revolução Científica. Então, isso mostra a provisoriedade e a incompletude do conhecimento. Esses dois conceitos vão ser importantes. Provisoriedade e incompletude. Descartes é um defensor da ciência moderna, porém não aceita a consequência relativizante e historicizante que Montaigne extrai de seu argumento, de sua consideração histórica. Procura estabelecer, então, uma ciência bem fundamentada, que não esteja sujeita a dúvida quanto a seu percurso. Então, é como se Descartes agora propusesse o seguinte, vamos separar, né? Vamos separar o que a ciência tem de empírico, e vários especialistas em Descartes, o Larry Laudan é um deles, mostram que há toda uma concepção de ciência empírica em Descartes, da questão da fundamentação da ciência, que essa não pode ser relativa ao momento. Então, o conhecimento que eu produzo em cada momento pode ser relativo àquele momento, mas essa ciência tem que estar fundamentada, alicerçada, como ele diz, né, em alguma coisa que seja certeza para que eu possa, então, continuar avançando no bom caminho. A ideia de um progresso da ciência, né, que está em Descartes, que está em Bacon, né, principalmente, e que é uma das ideias centrais da modernidade, a importância do progresso. Nós caminhamos para frente, né? Nós caminhamos na direção certa. Essa ideia do progresso da ciência é muito forte, né? Nós temos até hoje, aliás, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? Que eles não nos ouçam ou que não me ouçam aqui quanto a isso. Essa ideia é uma ideia profundamente questionável. Foi questionada por Montaigne, aliás, 1570 e pouco. 500 anos depois, nós ainda pensamos no progresso da ciência. Descartes procura, então, estabelecer uma ciência bem fundamentada que não esteja sujeita a dúvida quanto ao seu percurso. Proponho, assim, uma leitura do discurso do método como defesa de um modelo de ciência imune a esse tipo de crítica e proponho, sobretudo, uma leitura da primeira regra, vou me fixar só na primeira regra, o princípio do método na segunda parte do discurso, que fornece os elementos básicos para isso. Então, eu estou comentando com vocês, correndo um risco grande, que é comentar passagens muito conhecidas. Todo mundo conhece o discurso do método, todo mundo conhece as regras do método, todo mundo conhece esses textos. Mas vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Então, eu vou colocar aqui as regras, isso aí vem depois, vou colocar aqui a regra, né? Vamos explorar um pouco essa passagem. Essa é a regra fundamental. A primeira regra é a regra da evidência. As outras três, se essa não funcionar, as outras três caem por terra. Então, na primeira regra, cheia de formulações céticas, né, Descartes diz, o primeiro princípio, ele chama de princípio, não chama de regra, mas é a mesma coisa, o primeiro princípio era o de jamais aceitar qualquer coisa como verdadeira que eu não a conhecesse evidentemente como tal. Então, a noção de evidência, que é uma noção muito forte nesse momento aí, né, e para Descartes. Né. Jamais, vejam como é forte e excludente a formulação, jamais aceitar qualquer coisa como verdadeira que eu não a conhecesse evidentemente como tal. Descartes exclui qualquer possibilidade de um probabilismo. É jamais aceitar. Quer dizer, ele explica o que quer dizer com isso, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, dois conceitos céticos fundamentais, oiesis e propétea, que estão lá no Sexto Empírico. Causa de dogmatismo é a prevenção, você ter certos... Prevenção aí quer dizer você ter certos preconceitos, e a precipitação, você fazer afirmações além do que as evidências te justificariam fazer afirmações. Então, eu tenho que evitar prevenção e precipitação. E não incluir, vejam outra vez a formulação excludente, aí está explícita, né? E não incluir nada em meus juízos, a não ser aquilo que se apresenta tão clara e distintamente a meu espírito
que eu não tenha ocasião de colocá-lo em dúvida. Né? Mais uma vez, a formulação excludente, aí aparece a dúvida. Que eu não tenha ocasião de colocá-la em dúvida. Já aparece a dúvida como dúvida instrumental. Né? Eu tenha ocasião de colocá-lo em dúvida. Então, exatamente, eu vou evitar a precipitação e a prevenção, porque essa teria sido a causa do erro dos antigos. Eles fizeram afirmações como essa: a Terra está no centro do universo, porque eles não tinham elementos outros para fazer qualquer coisa diferente disso. Descartes, então, faz uma formulação muito radical: jamais aceitar, não incluir nada e não tem ocasião de colocá-lo em dúvida, que será alvo de uma discussão cética. Né? E aí, também, mais uma vez, nós não temos clareza sobre quem são esses céticos. Seria alguma coisa ligada a Gassendi, né? O Lennon tem um pouco essa hipótese, né? Que há um debate entre Gassendi e Descartes, entre os gassandistas e os cartesianos, que podem ser os próprios libertinos eruditos, que pode ser Lamotte Levayer, não sei, Lamotte Levayer jamais faz qualquer referência a Descartes. Mas os céticos vão dizer o seguinte: se você formula a sua regra, o seu princípio dessa maneira, nada, mas absolutamente nada vai satisfazer essa exigência de jamais aceitar qualquer coisa, de não incluir nada e de não poder colocar em dúvida. Tudo vai poder ser colocado em dúvida. Sempre você vai poder ter esse tipo de conflito, de diafonia. Sempre você vai ter N motivos para levantar dúvidas sobre qualquer coisa. Você não tem nada que possa satisfazer a sua primeira exigência, a sua primeira regra, o seu primeiro princípio da evidência. Só aceitar como verdadeiro aquilo que for evidentemente como tal. Isso é forte demais. Né? Esses adversários céticos de Descartes dizem simplesmente isso. Isso é forte demais. Vão reagir dizendo isso. Você não encontrará nada disso. A minha proposta interpretativa, em seguida, é que a primeira meditação das meditações metafísicas é uma resposta a essa objeção. Porque toda a primeira meditação, e parte da segunda, obviamente, de certa forma, boa parte do argumento das meditações metafísicas é uma tentativa de responder à objeção que a primeira regra da evidência sofre, de que você não encontrará nada que satisfaça esse critério. Que Descartes vai dizer: não, eu vou mostrar como existe uma evidência, sim, que satisfaz esse critério, será a minha primeira evidência, sobre a qual eu construirei, então, a fundamentação da ciência, construirei, então, a minha teoria científica. Então, eu estou propondo 3 coisas que são hipóteses interpretativas, não, nada mais do que isso. Que Descartes parte do problema formulado por Montaigne, que Descartes tenta encontrar uma saída formulando as regras do método, sobretudo a primeira regra. Quando a primeira regra sofre essas objeções, que ele, ao longo da primeira meditação, pelo menos das meditações metafísicas, tenta encontrar uma resposta para a objeção que ele sofreu quanto a essa formulação muito radical da necessidade de uma evidência que não possa ser colocada em dúvida. Nós conhecemos a história, eu não vou repetir aqui, reproduzir para vocês reconstruir o argumento do código, todo mundo conhece, mas eu quero, então, vou simplesmente lembrar que, se vocês leem a primeira meditação, o início da primeira meditação, vocês encontram ali os tropogenese demo, né? Esteja ele se baseando no próprio Montaigne, esteja ele se baseando em Georges Laërce, ou no sexto empírico, nós não sabemos, mas estão lá os tropogenese demo e tal e qual. Né? O argumento do sonho, o problema da localização, o problema das sensações, o problema da memória, o problema dos estados alucinatórios. Vocês encontram os argumentos, os tropogenese demo, praticamente todos lá. A conclusão, quero apenas sugerir que a conclusão do argumento, se nós aceitamos essa conclusão, podemos aceitar, o cético não tem nada problemático quanto a essa conclusão, se nós aceitamos essa conclusão, a existência do ser pensante não pode ser posta em dúvida, sem contradição, porque duvidar já é pensar. Então, Descartes recorre à dúvida para formular um argumento de circularidade. Eu acho que, além dos tropos genese demo, nós encontramos um recurso implícito aos tropos de Agripa também, né? Porque eu acho que ele formula 2 argumentos aqui, ao mesmo tempo, a defesa cartesiana de que a dúvida, eu chego à certeza da existência do ser pensante,
é uma defesa que combina um argumento em que a dúvida se autorrefuta, portanto ela é contraditória, com um argumento que é menos explícito, mas que eu acho que a gente pode identificar aí também, que a dúvida me leva a uma aporia, que eu acho até um argumento, a meu ver, mais forte do que o argumento que a dúvida se autorrefuta. Ele está dizendo que da dúvida eu não posso ir adiante, porque eu vou esbarrar numa certeza. Não tem uma dúvida, a dúvida radical, a dúvida hiperbólica que ele formula é exatamente inviável, porque ela não pode ser hiperbólica como ele propõe, como ele testa ali. E, portanto, se eu chego a uma dúvida que se autocontradiz ou se autorrefuta, é porque ela cai numa aporia, como se ela batesse e voltasse contra si mesma. Batesse numa parede, a aporia, o beco sem saída, e quando ela bate, ela ricocheteia em si mesma, e, portanto, ela se autorrefuta e ela se autodestrói. Eu acho que é uma combinação da aporia com a contradição. A dúvida se esgotaria exatamente dessa forma, e aí vocês encontrariam já a metáfora que Wittgenstein usa no Sob Certeza, o pensamento, que não pode ser colocado em dúvida, porque ao duvidar eu já estou pensando, é a rocha dura em que a pá do filósofo entorta. Ou mais, a gente poderia dizer, a rocha dura em que a pá do cético entorta. Bateu lá, a pá entorta. Não consegue cavar mais fundo do que aquilo. Então, Descartes encontra essa certeza e considera que, com isso, ele responde à regra da evidência. Está aí a evidência, está aí a certeza irrefutável, está aí algo que não pode ser posto em questão. O cético não se satisfaz com tanta facilidade. O que nós encontramos como resposta cética, é que é necessário fazer uma distinção entre a certeza do pensamento e o conhecimento do mundo natural, que é, afinal das contas, o objetivo do Descartes. Ciência. Ciência não é certeza do pensamento. A ciência tem que ver com o conteúdo desse pensamento, com as leis científicas que eu vou formular, com as leis, por exemplo, de explicação do universo, que vão dizer que a ciência copernicana é melhor que a ciência ptolomaica, que a astronomia copernicana é melhor que a astronomia ptolomaica. Isso não tem a ver com pensamento, isso tem a ver com conhecimento do mundo natural, com descrição e explicação correta do mundo natural. Descartes não fez, então, ainda o que ele pretende fazer. Ele encontrou um primeiro passo, mas esse passo não leva a ele aonde ele queria chegar, que é o mundo natural. Esse argumento é muito importante, essa objeção é muito importante, e Descartes admite isso, e diz, de fato, ainda há um longo caminho a percorrer. Mas aí está a primeira formulação, se a gente fizer essa reconstrução histórica, etc., a primeira formulação do problema da existência do mundo externo. Porque, ao conseguir estabelecer a existência do mundo interior, da certeza do pensamento, como primeira certeza evidente, que não pode ser colocada em dúvida, ela tem tal força, ela tem tal caráter de evidência para Descartes, que ela me fecha dentro desse mundo interior. Isso é talvez uma das primeiras versões, se não a primeira, do solipsismo, no início da modernidade. E um problema não encontrado no pensamento antigo. Esse é o problema não encontrado no pensamento antigo, e que estaria acontecendo aqui por força de características do contexto do pensamento moderno e do início da Revolução Científica que está se colocando ali, e que é muito diferente das diafonias entre as teorias científicas da época que o Sexto Empírico descreve lá nos Contra os Professores. Aqui vocês têm uma situação que leva a uma crise histórica muito mais aguda nesse sentido, e que terá os seus desdobramentos, como a gente conhece, a condenação de Galileu e toda aquela problemática, Kepler, Tycho Brahe, etc., é a história mais do que conhecida. Mas esse ponto é crucial, e vai ser crucial, de certa forma, para o meu argumento, porque é aí que surge o argumento sobre a existência do mundo externo, o problema da existência do mundo externo, porque eu consigo atribuir um grau de certeza e de evidência ao mundo interior, a subjetividade, que eu não consigo transferir para qualquer hipótese que eu formule sobre o mundo exterior. Qualquer lei científica que eu tente formular sobre o mundo exterior, ela não vai ter esse mesmo grau de certeza, ela não vai ter esse mesmo grau de
evidência, e esse é um ponto que os céticos imediatamente apontam. Isso aparece, inclusive, nas objeções às meditações e nas respostas que Descartes tenta dar a essas objeções. Aí está o início, que vai ter uma longa história depois, mas o início do problema da existência do mundo exterior. Que, para Descartes, é um problema superável. Nós vamos ver, conhecemos também a história, como é que ele é superado. É esse problema que consideramos não encontrável no ceticismo antigo, não só no ceticismo antigo, mas eu diria no pensamento antigo em geral. Esse problema não existe. Não encontrável porque o argumento que leva a ele, o argumento do cogito, também não é encontrável. E não é encontrável porque a noção de dúvida, tal como Descartes a formula, também não é encontrável. Então, é a problemática cartesiana como um todo que faz com que a dúvida, o argumento do cogito e o problema da existência do mundo exterior não sejam encontrados na filosofia antiga. O contexto é inteiramente outro. Mas o efeito foi tal, e essa é uma das minhas hipóteses também, que nós projetamos não só a dúvida cartesiana, mas a problemática cartesiana sobre o ceticismo antigo. E lemos, inevitavelmente, o ceticismo antigo dessa forma, por essas lentes. É muito difícil a gente tentar desfazer isso, embora eu acho que deva ser tentado, deva ser feito. Por que não existe essa dúvida cartesiana lá no pensamento antigo? A minha proposta é que a gente deve fazer, em relação à dúvida, uma distinção, uma dentre muitas outras possíveis, mas eu proponho aqui, para fins dessa discussão hoje, nossa aqui, uma distinção entre dois sentidos de dúvida, esses dois apenas. O primeiro seria a dúvida como pergunta, indagação, questão, questionamento, correspondente ao verbo grego eromai, que significa perguntar, questionar. E a outra dúvida como irresolução, como indeterminação, como hesitação, que pode corresponder a éporre e pode corresponder ao verbo grego distazo, que significa estar em dúvida. Então, eu diria que há uma distinção em que a gente pode usar, inclusive na língua portuguesa, o termo dúvida, que é pôr alguma coisa em dúvida, que é o que Descartes está fazendo, e a outra é estar em dúvida, que eu diria que a acepção cética é mais tradicional. Então, o estar em dúvida, e o Michael Williams explora isso muito bem naquele texto, aquele livro Unnatural Doubts, Estar em dúvida é alguma coisa que seria típica do cético, pôr alguma coisa seria a dúvida natural, é a dúvida que nós todos temos, pôr alguma coisa em dúvida é a dúvida ativa, é a dúvida utilizada como instrumento metodológico, a dúvida utilizada como instrumento estratégico, é o que o Descartes quer fazer. Então, isso pode ser esclarecedor quando nós retomamos a passagem de Descartes no prefácio, que nós vimos aqui, dos princípios da filosofia, quando ele se refere a Platão. Platão, segundo os passos de seu mestre Sócrates, confessou jamais ter encontrado nada de certo e se contentou em descrever as coisas que pareciam verossímeis. Da onde ele tira isso? É o que eu vou tentar levantar também uma hipótese interpretativa para vocês. O diálogo cético-platônico por excelência é o Teteto, que teve uma influência enorme na academia do período de Acesilau a Carneades e pode ser considerado um dos textos inaugurais do ceticismo antigo. Eu acho que é o texto inaugural do ceticismo antigo, o Teteto, pelos argumentos todos que ele monta sobre porque é um texto aporético, porque levanta o questionamento sobre a possibilidade do conhecimento e porque teve retomado na academia e há muitos comentários, inclusive aquele famoso comentário anônimo, Emerson conhece bem, que é uma das formas, uma das evidências de que o Teteto era muito utilizado no contexto da academia. Mas o Teteto é um diálogo aporético e não encontramos essa posição que Descartes atribui a Platão nesse diálogo. Isso que Descartes diz aqui, Platão, seguindo os passos do seu mestre Sócrates, confessou jamais ter encontrado nada de certo e se contentou em descrever as coisas que pareciam verossímeis, não é a posição que nós encontramos no Teteto. Não é a consequência, a conclusão que Platão extrai daqueles argumentos todos do Teteto. Então, o Teteto não parece ser esse diálogo. A minha sugestão é que nós devemos considerar o Fédon como o mais próximo da posição que Descartes atribui a Platão.
E nós aí no Phaedon não encontramos propriamente uma dúvida, mas uma posição filosófica que será da academia entre Arcesilau e Carmédio. Eu tenho aqui a passagem do... Depois posso voltar a essa do Teteto, mas eu tenho a passagem do Phaedon que eu quero comentar com você, que é a famosa passagem da segunda navegação, né? Muito conhecida, muito comentada também, é um pequeno texto, é Símias falando, não é Sócrates, é Símias falando, mas ele diz que concorda com Sócrates, né? Nessa pequena passagem, esse pequeno parágrafo, ele diz: penso assim como você, Sócrates, que embora seja muito difícil, se não impossível nessa vida, chegarmos à certeza sobre essas questões, é nosso dever fazer uma de duas coisas. Nosso são os filósofos. Verificar os fatos, seja buscando instruções ou por descoberta pessoal, ou, se isso for impossível, então é impossível verificar os fatos, é impossível a descoberta pessoal, é impossível confiar na instrução dos outros, se isso, então, for impossível, escolher a melhor e mais confiável teoria. Vejam que aí tem uma ideia de confiança, é melhor e mais confiável, não sei se essa teoria é boa, mas é o que eu encontro por aí, né? Que a inteligência humana possa encontrar e usá-la como uma jangada para navegar os mares da vida. Essa metáfora é famosa, né? Já que eu não posso navegar com um transatlântico, né? Eu vou navegar com uma jangada meio precariamente. Exatamente a posição da academia. Não tem certeza, não tem verdade, mas tem verossimilhança, tem probabilidade, tem o eulogon, tem o pito, né? É navegar os mares da vida. Isso é, assumindo que não podemos empreender nossa jornada com maior confiança e segurança através de meios mais certos, como a revelação divina. Melhor do que isso, não tem, né? E aqui também, esse é um texto que o neoplatonismo utilizou muito, e que as leituras que vêm aí, vinculam o platonismo ao advento do cristianismo mais adiante, da influência do platonismo no cristianismo, essa é uma passagem que justifica esse tipo de leitura, né? Com o qual eu particularmente não concordo, nem tenho simpatia, mas está aí, né? Melhor que isso, só a revelação divina. Então, eu tenho ou uma jangada, ou então a revelação divina. Ou eu recorro, ou eu vou de jangada, ou então, para sair da jangada, só a revelação divina. Platão não está vendo essa alternativa, né? Então, é na jangada que eu fico. A jangada é exatamente o ceticismo acadêmico. A jangada é exatamente a verossimilhança. A jangada é exatamente essa posição que Descartes atribui a Platão, naquela passagem do prefácio que eu comentei com você. Então, a dúvida cartesiana não se inspira em Platão, nem em nenhum pensamento cético antigo. Ela é um recurso estratégico cujo resultado é, no mínimo, ambíguo. Então, aí eu queria explorar 3 aspectos da posição cartesiana, porque eu concordo aí com o Popkin que o Descartes é um filósofo, no mínimo, ambíguo, né? Eu quero também, com isso, fazendo essas considerações que vou fazer agora para vocês, distinguir 2 coisas, que eu acho que é possível distinguir, é importante distinguir, mas é muito difícil distinguir, e que, do ponto de vista da análise do texto do filósofo e da análise do contexto histórico, as 2 coisas se misturam, que é distinguir o pensamento do filósofo e a recepção desse pensamento, 1, na sua época, 2, na tradição subsequente, chegando até o pensamento contemporâneo. Então, eu acho que a gente pode distinguir, eu vou um pouco além do Popkin. Popkin distingue 2 possibilidades, eu vou colocar 3. O primeiro é o Descartes como visando refutar o ceticismo, como nós vimos aqui, né? Na regra da evidência e nos argumentos da primeira meditação, sobretudo no argumento do código. O filósofo que quer refutar o ceticismo e considera que ele refutou porque ele encontra lá uma certeza que não pode ser colocada em dúvida. Se o ceticismo é isso, esse é o ceticismo que ele constrói, então Descartes refuta o ceticismo. O segundo, que é mais estranho, mas é encontrável na época de Descartes, curiosamente, Descartes é um cético disfarçado, né? Essa intervenção é muito curiosa, mas ela foi a interpretação que levou à condenação da obra de Descartes, né? A condenação da obra de Descartes pelos calvinistas na Holanda, né? A primeira condenação da obra de Descartes, que tinha pavor dos católicos, foi feita pelos protestantes, né? Na Universidade de Leiden. A Universidade de Leiden foi a primeira instituição a proibir o ensino do cartesianismo por causa desses problemas todos. E ele ficou muito decepcionado com isso, e aí foi para a Suécia luterana, porque ele achou, sei lá, o que os luteranos eram melhores que os calvinistas, não sei se são, mas ele achou que era. Bom, então, essa intervenção, por mais estranha que possa nos parecer, é que Descartes é um cético disfarçado. Ele constrói uma refutação do ceticismo tão frágil que
que ele só pode ser um cético, né? Se para refutar o ceticismo eu preciso recorrer a um argumento ontológico sobre a existência de Deus, isso aí, os argumentos ontológicos já tinham sido colocados em questão há muito tempo, por São Tomás de Aquino, por exemplo. Não era forte, eles vão ressurgir depois, né? Inclusive Descartes é um dos que motiva o ressurgimento dos argumentos ontológicos. Mas nesse momento, os argumentos ontológicos estavam em baixa. O argumento ontológico de Santo Anselmo, o São Tomás de Aquino já havia, de certa forma, mostrado que aquilo não funciona. Então é um argumento frágil. Como é um argumento frágil, só pode ser que Descartes, que não é nenhum bobo, esteja usando um argumento frágil de propósito para que a gente continue cético, não se persuada pelo argumento frágil. É uma interpretação tão oblíqua, tão enviesada, que é difícil da gente aceitar, mas foi adotada na época. E não é impossível, pode ser difícil de aceitar, não é impossível. Descartes era uma figura problemática. Vocês sabem que o lema de Descartes era Larvatus Prodeo, né? É o caminho mascarado. Então, isso pode reforçar essa ideia de que é um cético disfarçado, no fundo. Estranha, mas possível. Há uma terceira possibilidade, que é o que Descartes formula um certo tipo de ceticismo que não foi superado, né? Então, não é que ele tivesse a intenção de formular um ceticismo que não foi superado. É que, historicamente, na tradição de seguidores de Descartes, na tradição que se seguiu a Descartes, o ceticismo de Descartes não foi superado. A prova, o argumento ontológico sobre a existência de Deus não foi considerado suficiente e Descartes formulou um ceticismo não superado, que é esse, o ceticismo sobre a existência do mundo externo. Não é à toa que essa questão nos persegue até hoje, é discutida até hoje. Então, Descartes foi um cético, essa é a tese do Popper, um cético apesar de si mesmo, né? Sceptique malgré lui. Né? Ele não queria ser cético, ele queria refutar o ceticismo, mas com excesso de zelo ele acabou formulando um ceticismo que não foi refutável. Né? Não é que ele estivesse disfarçando, não. Ele não conseguiu. Ele foi tão bom que não conseguiu chegar onde ele queria chegar. Ele acabou influenciando por uma outra via, né? A influência de Descartes na filosofia acabou sendo a revelia do próprio Descartes, né? Criar esses argumentos que ele próprio não tinha interesse em criar. Isso aí é muito interessante porque a gente pode dizer o seguinte, que o argumento cético típico contemporâneo, ele vem dessa formulação de Descartes. Eu dou um exemplo para vocês, né? Aqui estão aqueles dois sentidos da dúvida que eu mencionei a vocês, só para ficar isso aí mais claro, o texto. E isso, o grande exemplo que a gente pode dar é essa passagem famosa de Kant, né? Que é muito citada por todo mundo, do prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura. Quando Kant diz: permanece um escândalo na filosofia, a famosa tese do escândalo da filosofia, né? Que a existência de coisas fora de nós deva ser aceita apenas como artigo de fé. O termo que Kant usa é Glauben, né? E que remete um pouco ao Phaedon. Olha, tirando a revelação divina, não tem outro jeito, é canoa, é jangada, né? E que, se alguém decidir duvidar de sua existência, não temos como responder a essa dúvida por meio de nenhuma prova satisfatória. Não há como provar a existência do mundo externo, né? Fica sempre ali o grande mistério, o número aonde eu não posso alcançar. Vou supor que ele tenha que ser o suporte das minhas experiências, mas isso nunca será nada melhor do que uma suposição. E é isso que chega até nós com o texto do Moore, Prova do Mundo Externo, que é uma discussão não com Kant, embora ele cite essa passagem de Kant, mas é uma discussão mais diretamente com Berkeley, né? E é o texto do Putnam, Brains e Navet, que retoma o argumento cartesiano numa linguagem mais contemporânea, e o famoso The Matrix, e isso é o que eu estou explorando na continuação dessa discussão, desse trabalho sobre a dúvida contemporânea, que é o texto do Wittgenstein sobre a certeza, em que ele discute o Moore, né? O Moore é muito interessante porque o Moore usa um argumento empirista radical e que Wittgenstein acha muito simplório, né? O Moore diz: olha, tenho 5 dedos na minha mão, isso aqui é óbvio, bom, quem é que vai colocar isso em dúvida? Isso aí está no mundo externo, isso é uma bobagem quem fica colocando isso em dúvida. E o Wittgenstein diz: não pode ser refutado dessa maneira, né? Isso não é uma refutação, isso é
uma simplificação e uma trivialização de um argumento. E a discussão de Wittgenstein vai no sentido de colocar a dúvida, de entender, na estratégia wittgensteiniana como em geral, entender a dúvida como parte de um jogo de linguagem, entendendo a dúvida como parte de um jogo de linguagem, vendo que a dúvida, dessa forma, não pode, e ele vai nessa linha, na linha um pouco de um argumento antecipado por Descartes, que a dúvida não pode ser um conceito primitivo, que eu não posso começar pela dúvida, né? E quando Descartes começa pela dúvida, formula a dúvida e vai radicalizando a dúvida, aquilo é um exercício metodológico, é um exercício estratégico. Não é possível começar por uma dúvida, eu tenho que começar por uma certeza. A certeza é aquilo que pode, então, começar a ser posto em dúvida, mas eu só posso formular dúvidas sobre o horizonte, sobre a base de algumas certezas. Eu posso, é claro, sempre colocar em questão essas certezas, mas eu tenho que supô-las como ponto de partida da formulação das dúvidas. Então, esse é um bom exemplo de uma discussão contemporânea. O texto de Wittgenstein é póstumo, né? É de 1969, sobre estratégias de reformular o argumento sobre a existência, da necessidade de prova da existência do mundo externo e da necessidade de encontrar saídas que sejam saídas que estariam na linha de uma espécie de ceticismo moderno, né, ceticismo contemporâneo, desculpe, que permitiriam ainda manter, de alguma forma, a questão da dúvida cartesiana e do problema que Descartes formula no contexto contemporâneo, hoje. Essa é uma discussão que vocês encontram ainda hoje. A rigor, então, voltando ao meu tema inicial, lá em cima, lá no início que a gente estava vendo, né, a rigor, 3 dúvidas, eu diria a vocês, em conclusão previsória, não há 3 dúvidas, né? A dúvida antiga é resultado da projeção da dúvida moderna sobre o pensamento antigo. Isso a gente pode fazer um exercício de tradução, ver como, por exemplo, não há uma tradução consistente de nenhum desses termos gregos por dúvida. Vocês encontram conflito traduzido por dúvida, vocês encontram suspensão traduzida por dúvida, vocês encontram aporia traduzida por dúvida, não é claramente identificável na terminologia cética antiga, nada que a gente possa identificar com dúvida. Portanto, eu diria, assim, exagerando um pouco, não há dúvida antiga. A dúvida antiga é apenas o resultado da projeção da dúvida moderna sobre o pensamento antigo. 2. Quando pensamos em dúvida, pensamos na dúvida cartesiana, de tal forma isso cristalizou-se que nós pensamos sempre na dúvida cartesiana. É que o superou Descartes e ganhou vida própria. Dúvida cartesiana ganhou vida própria. Não tem mais nada a ver com Descartes. Começou em Descartes, mas hoje ela é argumento filosófico que anda pelas suas próprias pernas. Como os bons argumentos filosóficos. Os bons argumentos filosóficos são aqueles que sobrevivem. Os seus autores, as formulações dos seus autores são sempre mais pobres do que os argumentos vêm a ser, né? Até porque eles vão recebendo reforços e enchimentos por parte dos outros que retomam esse argumento. Então isso aí é muito interessante, porque essa dúvida se tornou, então, algo que vai além do Descartes. E o terceiro é a dúvida contemporânea, que é uma versão da dúvida cartesiana e que teve, por efeito perverso, reduzir o ceticismo a uma filosofia da dúvida, fazendo com que perdesse seu sentido moral e terapêutico. Então, essa é a minha proposta de conclusão, né? O ceticismo contemporâneo mostra que ele nada mais é do que uma versão da dúvida cartesiana, que tem por efeito perverso, quando a gente interpreta o que é ceticismo, reduzir o ceticismo a uma filosofia da dúvida, fazendo com que ele, o ceticismo antigo, clássico, perdesse seu sentido moral e seu sentido terapêutico. Minha proposta consiste em recuperá-lo, esse sentido moral e terapêutico. Então, é isso.